primeiro lugar, para reconhecer o quanto eu sou Pai, o quanto eu sou dependente da sua misericórdia, da sua poder, da sua graça. Nenhum de nós que estamos aqui, ó Deus, somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós se estamos aqui é porque nós somos dependentes do Senhor. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos colocar o Senhor no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, porque nós cremos que se o Senhor estiver no controle, tudo dará certo. Por isso, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor, nos instrua conforme a Tua palavra, para compreendermos um pouco mais da Tua palavra, e assim poder compartilhar, não somente com a Tua igreja, mas com todos aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Lição de número 12, né? Nós vamos dar continuação. Quem lembra onde parou? No tópico 2, né? Uma igreja com visão transcultural. Lição de número 12, tópico 2. Você vai dormir? Vai dormir também, ó. Na hora de brincar você já passa, mas na hora de dormir junto nada, né? Todos se encontraram? Não. Não? Lição de número 12. Está quase no finalzinho. E tópico 2. Preguiça. Não. Caráter missionário da igreja de Jerusalém. É o tema. Uma igreja com visão transcultural. Achou? Vamos lá, quem vai ler para mim aí? Uma igreja com visão transcultural. Quem vai ler? A cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram os gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento que os cristãos judeus falaram de Jesus para as pessoas que não eram judias, adoravam os deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a realidade. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para os judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado? Pregar o evangelho a todas as criaturas. Começou a se cumprir. Obrigado. A gente vê aqui, dentro dessa leitura que a Catarina Marlene fez, como foi surgindo o Evangelho, né? Como foi surgindo a pregação de Jesus. Hoje, quando a gente olha para o cristianismo hoje, parece que o cristianismo está limitado, né? O cristianismo está limitado somente entre 4 paredes. Só que o Evangelho ele precisa ser propagado. Não tem a mesma cultura que eu, não tem o mesmo pensamento que eu. O que eu vou fazer? Então eu vou mudar. Eu não vou pregar para essas pessoas. Irmãos, o que adianta nós falarmos de crente para crente? O que adianta se eu for evangelizar o diácono Deus? Ele já serve a Jesus. Quando eu falo aqui na igreja, por exemplo, a irmã Lindomar, ela veio da Madureira para cá. Por que a Igreja Batista Nova Aliança, por que o reino de Deus não ganhou com isso? Pode falar, por que o reino de Deus ganhou com isso? Nada. Não ganhou nada. Só nós ganhamos. Nós ganhamos, foi o reino de Deus. Nada. Agora, quando eu evangelizo,
pessoa lá que está na macumbaria, na prostituição, no adultério, e que ela aceita Jesus, vem para a igreja, quem ganhou? Nós ganhamos e o reino de Deus também ganhou. Por isso que eu não questiono quando alguém vem cá, tira membros daqui, leva o povo da igreja. Eu fico muito irado e muito bravo quando tira o crente daqui e ele vai e desvia. Porque às vezes o crente está bem aqui, está firme, trabalhando, na presença de Deus. Vai para o ministério, chega lá, ele morre, vai para o mundo, aí me entristece. Porque na hora de arrancar de um ministério, você vai lá, você quer abraçar, comer churrasquinho, oferece isso, oferece carro, vão trabalhar junto, mas quando chega, é aquilo abandono. Então eu aqui, o que a gente está falando aqui? Que o evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura. Tem que ser pregado para a prostituta, para o traficante, para o homossexual, para a lésbica. Para quem não conhece o evangelho, você tem que pregar. Ah, pastor, mas vai ficar feio os outros verem eu conversar com uma lésbica, com uma prostituta. Irmãos, lógico que você tem que ter sabedoria. O que eu preciso dizer é o seguinte: pega o Arthur aí, vai lá dentro do prostíbulo lá, 10 horas da noite pregar, irmão. É complicado, né, irmão? Não é verdade? O que você estava fazendo lá? Aí eu estava pregando as prostitutas lá. Vai que cola. Né? Vai que cola. Pega o pastor Rosinal, está lá na boca de fumo, 11 horas da noite. O que você estava fazendo lá? Estava pregando. Vai colar? É que nem eu falei aqui pouco tempo agora, os carnavalescos, né? Os carnavalescos gospel, foi com um bloco lá para. Como é que chama esse trem lá? Quem faz o carnaval lá? Como é que chama? Foi com um bloco para passarela, sei lá, um troço assim. O que você está fazendo? Estou evangelizando, que ali é o foco alto para evangelizar. Ô Satanás, você teve tanta oportunidade de evangelizar cá fora, 24 horas por dia, você vai aproveitar 3 dias do carnaval para entrar num bloco para falar que vai evangelizar as pessoas que estão lá? Não cola. Porque o cara saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Então a nossa função, irmão, é pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo. Olha o que eles estão fazendo. Eles começaram a pregar quem não era do seu ciclo social ali. Eles começaram o evangelho. Por isso que vai se cumprir aí o que a palavra diz: pregar o evangelho a toda criatura. Aí tem aquele parágrafo, né? Que às vezes a gente pensa o seguinte: eu prego e a pessoa tem que aceitar, tem que vir para a igreja, tem que servir a Deus. Não. Olha o que ele está dizendo: pregai a toda criatura. Quem crê será salvo. Mas quem não crê, não é será. Às vezes tem alguma versão que fala será. A Bíblia diz já está. Então que nós, como igreja, nós fazemos o quê? Saímos daqui da igreja com a mente diferente. A irmã Clarice, ela não tem a mesma, como é que eu vou dizer, a mesma força no pregar o evangelho por Lucas dentro de casa como o diácono Milton tem. Sabia disso? O que ela fala dentro de casa, às vezes é de um ouvido e sai do outro. É sério, irmão. Porque a própria Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. Mas agora, se o diácono Milton chegar para o Lucas e falar: rapaz, você precisa entregar a sua vida para Jesus, que Jesus pode mudar a sua história. A mãe dele falou isso umas 500 vezes, talvez. E ele tchum. Mas o diácono Milton vai lá e fala, entra na mente dele, transforma o coração dele. Aí, às vezes, em vez dela ficar feliz, ela fica com raiva. Eu já te falei isso umas 500 vezes, você não escuta, meu de fora fala. Mas você tem que entender que o profeta não tem honra na sua casa. Mas isso aconteceu. É isso. Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que unir as nossas forças para evangelizar
evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar da graça de Deus que nos alcança. O diácono João não tem que se preocupar. A família dele já está na igreja mesmo. Preocupar para quê? Então não precisa se preocupar em evangelizar. Meus filhos estão tudo servindo a Deus, minhas noras, minhas netas, minha esposa. Vou me preocupar com o quê? Só que o egoísmo também atrapalha. Não é porque minha família serve a Deus que eu não tenho que me preocupar com a família do outro. Se a minha casa estiver pegando fogo, eu consigo apagar sozinho? Eu preciso dos outros, não é? Então, quando a casa do vizinho está pegando fogo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá ajudar ele. Você imagina, ô Sandinho, que o seu vizinho mais próximo na casa dele está pegando fogo e tem uma pessoa lá dentro gritando socorro. Aí você vai dizer, não é a minha casa que está pegando fogo mesmo, não é eu que estou queimando mesmo, deixa para lá. É isso que o senhor vai fazer? Não, a gente vai tentar de tudo quanto é jeito. Lembra do incêndio aqui de frente? Diácono Milton, quem mais foi lá? Diácono João e o irmão Juarez. Entraram no meio do fogo. No meio do fogo, irmão. Porque estava pegando fogo, o telhado podia cair a qualquer momento. Não entraram lá, não ajudaram a tirar a mulher? É isso que é o Evangelho. É você entrar no meio do fogo, no meio da luta, no meio da guerrilha, para arrancar aquele que está perdido. Quando a igreja começar a entender isso, será diferente. Mas hoje nós vemos membros de outra igreja que está passando por dificuldade, e às vezes ele fala, não é problema meu, não é da minha congregação, não é da minha igreja. Irmão, que evangelho é esse? Eu estou cansado de falar aqui, eu estou cansado de socorrer, de ouvir membros de outra igreja que vêm me contar dos seus problemas, das suas dificuldades. E eu não estou preocupado em questionar o pastor dele, não, de sentar com ele e falar assim, tá vendo, seu pastor não te ouve, eu te ouvo. Não estou preocupado com isso. Eu tenho que falar disso aqui. De tentar socorrer o que for preciso. E é isso que a igreja tem que entender. Não importa se o irmão é da igreja A ou da igreja B. Se ele está precisando da sua ajuda, ajuda. E não faça por interesse de trazer para a sua igreja, não. Faça por saber que ele é seu irmão em Cristo. Isso que é a igreja. Aqui está dizendo que tem que pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que se preocupar sim com as prostitutas, o homossexual, com a lésbica, que estão indo para o inferno, a passo largo. Pastor, mas eles não escutam. Problema deles, mas o seu papel é evangelizar. O seu papel é falar do amor de Deus. Se eles vão crer ou não, já não é problema seu. Mas o que vai contar é quando você chegar lá no céu. Você evangeliza para mim, eu não te escuto. Chegar lá no céu, às vezes é surpresa, né? Tem muita gente que não acredita no céu nem no inferno, né? Chegar lá, mas eu nunca ouviu. Eu usei a japonesa Marlene para te falar lá, do meu amor, da minha misericórdia. Usei o Sandinho. Usei uma live. Você muitas vezes tampava o ouvido e não queria escutar. E agora eu vou até dizer, né? Se eu fosse Deus, né? O problema agora não é meu, é seu. Você que arrumou o seu problema. Então a igreja ela precisa entender qual que é o nosso papel aqui. É só estar aqui na igreja? Louvando, adorando, lendo Bíblia, estudando. Depois saiu da porta para fora, a gente entra para a nossa casa e acabou? Não. Diácono Milton tem os seus companheiros de trabalho lá. Evangeliza para eles. Sandinho é seu companheiro de trabalho. Evangeliza para ele. Lá no fórum. Evangeliza. Sabe o que eles estão fazendo agora? Psicólogo agora, aprenda isso, tá? Entenda que você está no ramo da psicologia. A partir de agora, o psicólogo agora não pode declarar mais para frente isso. Porque se declarar, perde a carteira da psicologia. Então, o que você tem que fazer? Evangeliza. Fale com o amor da misericórdia de Deus. A tempo e a fora de tempo. Tem gente que entra emburrado no trabalho e sai emburrado. Aí vai evangelizar quem? Quem? Ninguém. Quem vai querer ouvir um cara emburrado? Rapaz, se Deus não mudou você, vai me mudar eu? Se você entra no trabalho emburrado, sai emburrado, é isso que eu quero na minha vida? Eu quero paz.
gente serve a Deus, a gente entra num mundo de guerra, né? Sim ou não? Não é isso que a Bíblia fala? Então fala para mim, o que a Bíblia fala? Vamos? Usa o texto bíblico aí para mim. Como diz Jesus, você não tem dificuldade, mas eu venci, você também venceu. Vamos. Outro. Vai ter muitas perseguições. Demais da conta. Né? No mundo tereis aflição, né? Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Nessa luta não tereis que pelejar, porque Deus pelejará por vós e vós calareis. Isso está falando que você vai entrar em guerra. Tem hora que você vai ser preciso falar. E tem hora que você vai ser preciso calar. Amém? Tópico 2, quem vai ler para mim aí? Contextualizando a mensagem. Era você que ia, não? Sério? Eu não acabei a edição passada, não, mano? Sério? E por que você não me falou nada? Não, vou parar por aqui, irmão. Vou parar por aqui, pode vir. Não estou de brincadeira, não. Pode começar uma coisa e não terminar. É verdade, concordo. Não, ela vai terminar, já começou semana passada. Vem. Esqueci, você chegou atrasado, mas pensei que era eu mesmo. Mas 5 minutos é um texto. Bom, eu que não sabia. Esqueci, o seu pai está velho, cansado. Então você continua contextualizando aí. Quando vê que você está com o caderno na mão ali, não fala nada. Nada entendeu nada, né? É isso? Contextualizando, eu acho que vai continuar. Tópico 2. Olha o microfone, você que usa o microfone? E ninguém me lembrou, né? Aí, ó. Não, não tá lembrando, não. Então, vamos para o tópico 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Ou seja, como a gente aprendeu, né, no estudo passado, houve ali uma ruptura, né? Eles estavam acostumados só a judeus pregar para judeus sobre o Messias, sobre Jesus, seu Messias prometido. Só que ali houve aquela ruptura cultural, onde eles foram pregar para os gentios. Então, eles tiveram que se despir de todo preconceito, toda religiosidade ali, para poder alcançar aquele povo. Só que eles, de certa forma, eles adaptaram a mensagem. Porque se eles chegassem naquele povo falando sobre o Antigo Testamento, sobre os costumes judaicos, sobre Jesus, seu Messias, aquele povo não ia entender nada, porque eles nunca tiveram acesso, né, àquele conteúdo ali, ao Antigo Testamento.
Então, se eles já chegassem ali falando para aquele povo sobre circuncisão, sobre todo aquele costume, eles não iam estar acolhendo aquele povo, pelo contrário, ia afastar, porque aquele povo não ia entender nada, então a mensagem não ia ser efetiva. Então, ali, eles, de certa forma, eles mudaram a forma de pregar, né? Porque o costume era judeu para judeu, mas para alcançar os gentios, eles tiveram que mudar a forma. Então, ao invés de falar que Jesus era o Messias, eles falaram que o quê? Que Jesus é o Senhor. Eles começaram a falar para aquele povo que eles tinham que abandonar os seus costumes, abandonar a idolatria, aqueles deuses pagãos, para poder servir ao Senhor Jesus. Que somente Ele poderia salvá-los. Falou ali sobre o sacrifício de Jesus, né? Que Jesus veio ao mundo sem pecado, que morreu ali na cruz por amor de todos. Então, assim, eles não mudaram a mensagem, mas sim a forma de se comunicar ali para poder alcançar aquele povo. E da mesma forma somos nós, a gente tem que ficar bem atento a isso na hora de evangelizar, principalmente, porque por muitas vezes a gente quer evangelizar já, igual foi falado no estudo passado, né? Chegando para a pessoa e falando se ela não arrepender, ela vai para o inferno, que ela tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não sei o quê. Mas não é dessa forma. Se a gente quer alcançar alguém que está perdido lá no mundo, que não conhece, né, o Senhor Jesus, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala. A gente não tem que chegar ali em tom de acusação. A gente tem que chegar ali falando sobre Jesus, sobre quem foi Jesus, sobre os exemplos que ele deu aqui na terra, né, que foi um homem sem pecado, um homem ali que dedicou ali o seu tempo para ensinar a palavra de Deus e também para acolher aqueles que precisavam, né? A gente tem que chegar para a pessoa falando sobre Jesus, que ele ama, que ele pode mudar o quadro da história dela, e não chegar acusando que se ela continuar do jeito que está, vai para o inferno, que vai ser condenado e que ela está errada. Não é dessa forma, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque por muitas vezes as nossas palavras, ao invés de trazer uma pessoa para o reino de Deus, ela afasta. Porque igual já foi falado aqui, se a gente não tomar cuidado, a pessoa vai falar assim: por que eu vou servir a esse Deus? Olha como que essa pessoa está falando comigo. Então não é dessa forma. E eu acho que a maior forma de evangelizar também é nas atitudes, né? Como o próprio Jesus fazia. Jesus, ele não chegava numa prostituta e começava a acusar ela, falando que ela ia para o inferno por causa dos atos dela. Não. Ele chegava ali acolhendo ela com amor, com cuidado. Ele chegava ali com uma mensagem mais cautelosa, né? Ele alcançava não somente aqueles ali que tinham certo título, ele alcançava ali aqueles que estavam enfermos, que muitas vezes eram desprezados pela sociedade, e ele com amor ele alcançava aquelas pessoas, ele curava, e aquelas pessoas viam que ele era diferente. Então, da mesma forma, somos nós. A gente tem que adaptar ali, não é mudar a mensagem, não é mudar a Bíblia de forma alguma, mas é tomar cuidado com a forma como a gente fala ela, como a gente expressa a mensagem, né? E a igreja, ela precisa romper ali essa barreira, né? Que muitas vezes a gente ainda tem um preconceito, tipo, eu sou da igreja, eu não vou falar ali com bêbado não, porque o povo vai achar, vai me julgar. Não é dessa forma, são essas pessoas que precisam ouvir a mensagem. Quem está dentro da igreja já conhece. Basta a pessoa buscar ali, né, servir a Deus, porque já é conhecedor. A gente tem que alcançar justamente aqueles que estão fora. Porque são esses que precisam conhecer a Jesus, que precisam ouvir a palavra, que precisam ali ter alguém que fale para eles, para que eles possam sentir o desejo de conhecer mais a esse Senhor, né? Às vezes a gente vê falar muito aí como tem circuncisão. Os irmãos sabem o que é circuncisão? Quem sabe? Se alguém perguntar para vocês o que é circuncisão, vocês sabem o que é? Relação de nós. Isso, é isso aí, né? Hoje é conhecido como Operação Fimose. O menino no passado, para fazer parte desse cristianismo, ele tinha que fazer essa cirurgia aí de fimose, né? Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é Operação Fimose, né? Eles explicaram para essa. Não, mas no cristianismo passado, precisava. Hoje tem que fazer. Isso. Já tem que fazer. Isso. Era
temos circuncisão. O que é isso? Então os irmãos já têm uma noção do que é. E ali está falando, né? Falou a respeito desse termo. Né? Que eles, para fazer parte, se não fosse, não tinha como fazer parte. Então, irmãos, eu até anotei aqui, a gente não precisa também chegar com palavras difíceis. Às vezes, tem pregador que quer chegar aqui e pregar usando aqueles montes de termos difíceis. E a pessoa não entende o que está sendo falado ali, que a pessoa quer usar os termos difíceis, umas palavras meio científicas, assim. Então, a gente tem que adaptar ali o que a gente fala, assim, para ser mais fácil de ouvir, assim, para a mensagem ser efetiva, né? Por exemplo, às vezes a gente tem na igreja todo tipo de cultura, né? Tem aqueles irmãos que são mais cultos, sabem bastante coisa, pode ter aqueles irmãos que é simplesinho. Aí eu chego aqui e vou usar o termo. Eu vejo aqui uma epifanéia. Talvez os irmãos que estudar sabem o que é. Não, mas um irmão que não sabe estudar, não vai entender, vai dizer o que é isso. E o termo, irmão, usado na teologia. Epifanéia é a presença visível de Deus. Aí você vai usar um termo. Para que você vai usar um termo desse? Você pode usar um trem fácil, irmão? Sinto a presença de Deus aqui, uma presença visível. Precisa de você ficar usando palavras para confundir a cabeça dos irmãos? Então as coisas têm que ser mais simples. Porque o Evangelho ele é simples. Simples. As pessoas que fazem o Evangelho ficar doido, colocando palavras difíceis, importando, trem tudo. Só para os estudiosos saberem, porque você vê quando você convida uma pessoa, lia que é falar do livro, para empolgar, né? Para quem está ali na frente, fala o seguinte: nossa, o cara tem um vasto conhecimento. Mas quem precisa de ouvir isso? Será que está entendendo o que está sendo pregado? Olha o Evangelho de João Batista pregado. Raça de víbora. Todo mundo conhece o que é víbora. Quando ele dizia, estava dizendo: vocês são ruins, vocês são cobra. Então, usa o termo mais fácil, chama os irmãos de raça de víbora, que é mais fácil do que você usar termo complicado. Acabei de falar da acusação, Tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Então, irmãos, após aqueles irmãos ali chegarem e levarem a mensagem para os gentios e alcançando aquele povo, muita gente foi alcançada e ouviu a palavra e quis conhecer mais sobre esse Senhor Jesus, começou a servir ali. Só que eles perceberam que como ali havia crescido o Evangelho, aquele povo precisava de ser discipulado, estava faltando conhecimento ali. Porque eles foram alcançados pela palavra, mas eles precisavam se aprofundar mais nele. E então, eles, como falou o ponto 1 aqui, quando eles souberam disso, eles enviaram Barnabé. E quem era Barnabé? Ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Seria a pessoa certa para pastoreá-los, ou seja, Barnabé era um exemplo de um homem que servia a Deus ali, era um homem de bem, e eles chamaram Barnabé para poder discipular ali aquele povo, né? E Barnabé, quando chegou e viu como estava a igreja ali naquele lugar, ele fez o quê? Ele chamou Paulo para que Paulo viesse e os dois juntos pudessem ali, durante um ano, discipular aquele povo.
E o que é discipular? É ensinar eles mais sobre a palavra, levar-lhes mais conhecimento para que eles pudessem se aprofundar. Porque eles sabiam que o Senhor Jesus salvava, sabiam que Ele era o único Deus, mas eles precisavam saber mais sobre Jesus, mais sobre como eles deveriam seguir a vida deles ali a partir daquele momento. Então, isso nos leva a entender que o quê? O evangelismo, ele é muito importante para alcançar vidas. É muito importante para, de certa forma, trazer as pessoas aqui para a igreja, aqui, né, para poder buscar servir esse Deus. Só que somente o evangelismo também não é necessário. Não é... não basta. Somente o evangelismo aqui não basta. As pessoas precisam o quê? Ter mais conhecimento, ser discipulado. Porque sabemos que a palavra de Deus, ela é completa, né? Não falta nada ali e as pessoas precisam conhecer mais dela. Então é por isso que, inclusive, é muito importante a gente ter esse momento aqui nos domingos de manhã, né? Que é o momento que a gente tira ali para poder aprender mais sobre a palavra de Deus, para estudar mais sobre ela. E o discipulado, ele é importante na igreja, porque sem o discipulado, a gente forma uma fé vazia. A pessoa sabe que Jesus salva, mas quem era Jesus? Como foi a vida dele aqui na terra? O que eu, como cristão, preciso fazer? Então, para isso que é importante o discipulado, né? Para poder... como eu posso explicar? Digamos que para poder formar cristãos, assim. Porque as pessoas vêm, só que elas não podem continuar da forma que estão. Na hora de evangelizar, a gente fala, olha, você precisa conhecer mais sobre Jesus e tal. Só que a gente precisa ter uma mudança de vida também, uma mudança visível de vida. E é para isso que serve o discipulado, né? O ensinamento da palavra. E a gente tem que buscar conhecer essa palavra. Não somente aqui na igreja, porque aqui o tempo é curto. São ali 30 minutos de pregação, os cultos e aqui 1 hora de estudo. E não é o suficiente, porque a palavra de Deus, ela tem muitos livros ali dentro dela, são muitas histórias, e é importante a gente conhecer. Porque são pessoas que viveram antes de nós, que tiveram ali experiências com Deus, né, que viveram ali com Jesus. E, de certa forma, através da vida deles, a gente aprende muita coisa também. A gente aprende como perdoar o nosso próximo, como nós devemos amar o nosso próximo, a forma como a gente deve se portar também. Porque existem muitos cristãos, como a gente já falou de várias vezes, que dentro da igreja é uma coisa, chega lá fora é outra. Parece que veste uma máscara que entra, que é santo, mas lá fora o comportamento é totalmente diferente. Então, quando a gente aprende mais a palavra de Deus, a gente vê isso, a gente busca se inspirar em Jesus, na forma como ele viveu, para que a gente possa viver também. E aí eles trouxeram Barnabé e Paulo, e aí eles começaram a ensinar aquele povo a pregar uma mensagem verdadeira, falar que eles tinham que abandonar o pecado, porque ali naquela região ali, era uma região muito pagã, tinha muita orgia também, né, em Roma, ali naquela região. Então, assim, eles tinham que abandonar a imoralidade. Porque não tem como vocês servirem aos dois senhores. Não tinha como eles servirem a Jesus ali, mas continuarem com as práticas mundanas. Então, por isso que foi tão importante ali aquele discipulado, que eles pudessem aprender mais. Da mesma forma é conosco. É muito importante que a gente estude a palavra de Deus, que a gente tire um tempo na nossa casa ali. Não precisa ser um tempo muito grande, porque às vezes a vida da gente é tão corrida, né? Mas você tirar ali 10 minutinhos, 20 minutinhos ali para poder ler, mas não só ler ali correndo e pronto. Não, é buscar entender o que aquele capítulo está falando, sobre a mensagem que Deus quis trazer ali através daqueles capítulos, aqueles versículos, buscar aprofundar em conhecimento, né? Eu vejo o seguinte, hoje a gente pega uma geração de crentes hoje, para trás, eu falo por mim, né? Hoje, por que eu prezo tanto, insisto tanto, os irmãos estão na escola de dominical, ou que nem nós tínhamos estudo na quarta-feira ou na terça-feira? Porque eu lembro que lá atrás, quando eu comecei o Evangelho, eu era o crente que mais usava desculpa quando estava na escola bíblica dominical.
ia bater uma laje, ia fazer isso, sabe, estou com uma dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Aí o que aconteceu? Quando eu passei a ser instruído, eu passei a estudar mais a palavra de Deus, eu senti gosto. Quando eu passei a sentir gosto por conhecer a palavra, a gente torna mais resistente. Por quê? O Evangelho hoje, você pega uma geração de crentes hoje, na maioria das denominações, basta hoje, dia de domingo, pode perguntar o maior pastor da maior igreja de hoje, o pastor Jander, pergunta a ele como é que é a escola bíblica dominical hoje. Pega hoje, vai na escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém hoje, e vai no culto à noite para você ver. A diferença é gritante, porque todo mundo tem um culto de louvor, de adoração, uma mensagem bonita, mas ninguém quer aprender a palavra de Deus. Aí forma o quê? Qualquer coisinha está desviando, qualquer coisinha está revoltado, qualquer coisinha está brigando. Então aqui, o primeiro ponto aqui, não é só evangelizar, mas traz para a igreja, instrui. Eu não sou contra ter células na igreja. Eu não sou contra. Porque a célula, o cara tem que estudar para compartilhar com o outro. Agora, o que eu não concordo é, por exemplo, trouxe um crente para cá hoje, se converteu, ou vou porque ele já diz Marlene, aceitou Jesus hoje. Quando amanhã eu coloco a líder de célula, o que ela sabe para ensinar? Nada. Então, se você quer fazer um grupo de célula, prepara ela, instrui ela, dá material para ela, conteúdo para ela, no dia de amanhã, você colocar ela numa célula e ela dizer, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, porque eu fui muito bem instruído. Você pega hoje, qualquer profissional hoje, você teria coragem de colocar um servente que chegou na sua casa para ser um pedreiro hoje? Ah, mas ele é servente, não é servente, ele não é instruído para aquilo. Agora, quando você vê que o cara é instruído, se você não sabe, às vezes você pega o cara e fala assim, você não sabe, faz isso aqui. É assim que funciona. Então a gente precisa ser instruído. Na palavra de Deus é diferente. O que acontece é que hoje está formando muito pastor e ele decidiu. No meio da igreja ele falou o seguinte, não concordo com a decisão do pastor. Eu vou ser pastor da minha igreja. Só que o cara não tem conhecimento, não tem palavra, não tem nada. Ele só é pastor porque ele está pensando que eu não quero ser governado por ninguém. Ou até mesmo de finanças. Você é pastor, tem aí o dia que entra, eu mesmo governo o dia, eu mesmo envolvo cedo, eu mesmo compro carro, eu mesmo faço isso. Só que se engana, porque isso é uma responsabilidade. Se fosse olhar por mim, eu não queria ser pastor, não, eu sei o peso que é. Só que às vezes quando você olha para uma alma que está querendo a passada, você sente o peso. Então é isso que a igreja precisa entender hoje. Que serve Deus. Eu preciso o quê? Ser instruído na palavra. Porque se algum dia o pastor original sempre fala isso aqui, pregar alguma coisa que não está em conformidade com a palavra de Deus, qualquer crente que tem autonomia de dizer, ei pastor, não foi isso que eu pregou, não. Isso não está acontecendo com a palavra, não. Por quê? Não está na palavra. Então, por Fica, bota põe no banco, ninguém pega, não. Oi. Então, irmãos, é por isso que é muito importante a gente receber ali esse discipulado, essa instrução da palavra e ter mais conhecimento, que através disso também, quando a gente tem mais conhecimento da palavra, quando a gente é instruído ali, a nossa fé cresce, né? A nossa fé é fortalecida, a nossa vida espiritual ela cresce. E através desse crescimento a gente pode até ser usado por Deus para discipular outras pessoas e para poder instruir outras pessoas. Então, é muito importante sim a gente gerar almas, mas também ter esse tempo ali de conhecer, de ser instruído. O discipulado, né, como diz aqui o tópico. Ponto 2. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, quanto pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Então, irmãos, antes ali daquele acontecimento ali em Antioquia, da mensagem alcançar aquelas pessoas,
eles eram os cristãos ali, né, aqueles que serviam a Jesus, eles receberam diversos tipos de nomes, né, digamos assim. E eu até anotei que primeiro, irmãos. O que irmãos mostravam? Mostravam um relacionamento ali. Era uma igreja unida, um ajudava o outro, então eram os irmãos, né? Aqueles que serviam a Jesus. A segunda forma como eles eram chamados era de crentes, que mostrava a fé. Como o próprio nome já diz, crente é aquele que crê. Então eles criam ali em Jesus e eram chamados, conhecidos como crentes. A terceira forma, discípulos, que começou lá com Jesus mesmo, né? Os 12 discípulos ali que Jesus escolheu. Discípulos era quem? Mostrava aprendizado, era aquele que seguia e aprendia mais sobre o seu mestre. E santos, que mostrava a separação deles e do mundo. E também, por último, eles foram chamados do caminho, né? Que mostrava o estilo de vida ali que eles levavam. Só que a partir do momento que o Evangelho alcançou de Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E como diz aqui o tópico, o termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo, ou seja, pertencentes a Cristo. Então aquilo ali formou, de certa forma, a identidade deles. Porque a forma como eles viviam, houve uma mudança tão drástica, né, na forma como eles viviam, que as pessoas começaram a ver eles como pessoas de Cristo, como pessoas que não só serviam a Cristo, mas que viviam como ele viveu, né? E aquilo ali era algo visível, a mudança de vida deles foi visível. Todo mundo que via ali ficava surpreso e começaram a chamar eles de cristãos ali pela primeira vez. E uma pergunta que eu deixo para a gente refletir é: será se a forma que a gente tem vivido mostra a todos o Cristo que nós servimos, né? Aquele povo ali, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Aquilo ali, de certa forma, formou a identidade deles. Porque todo mundo via a forma como eles viviam e sabia a quem eles serviam. Porque o Evangelho estava sendo anunciado para muitas pessoas, então muitos já conheciam ele sobre Jesus. Porque, como foi falado no estudo passado, era assim, como ele foi espalhado. Eu falava com uma pessoa, aquela pessoa achava interessante, eu falava com outra, e a outra com outra, e dessa forma foi expandindo. E aí, quando eles receberam aquele discipulado e tiveram ali uma mudança de vida, eles passaram a ser chamados de cristãos. E as pessoas começaram a ver ele nas atitudes deles, né? Então, ser cristão não é apenas um nome que eu carrego, mas uma vida que eu revelo. Ou seja, não basta eu só pegar e falar: eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Não. É a forma como eu vivo, como a gente já falou aqui várias vezes, é a forma como eu vivo que reflete a isso. Porque você faz o mas voltou o seguidor. Mas não estava aqui. O seguidor dentro da igreja, dentro dessa qualidade que nós colocamos aqui, você colocou aí, é o cristão, é o que crê, tem o discípulo, que é aquele que aprende, e tem o seguidor. Qual que é a diferença do discípulo e do seguidor? O seguidor só seguia querendo cura, milagre, libertação, mas ele não queria compromisso. E dentro da igreja hoje tem um seguidor. Infelizmente, só essa colocar. Então ali, depois que eles receberam ali aqueles discipulados, que eles aprenderam mais, que estava ali Paulo e Barnabé instruindo eles mais, houve uma mudança de vida. Eles começaram a abandonar ali aquelas práticas que antes eles levavam. E as pessoas começaram a ver ali que tinha algo de diferente. E foi aí que eles receberam, né, o título de cristãos. Eles pertenciam a Cristo. Não era algo mais só de boca, só de falar: eu conheci o Senhor, conheci Jesus. Não. Eles mostravam isso nas atitudes deles, na mudança de vida. Eles mostravam aquilo ali abandonando o pecado. E com a gente é dessa forma. A gente não tem só que falar: eu vou na igreja tal, eu sou crente, ou eu sou cristão. Não, mas a nossa vida lá fora tem que refletir isso. A gente não tem que ficar dando carteirada de: eu sou cristão, eu sou crente. Não, é a sua vida que vai mostrar isso para as pessoas. É você abandonar o pecado. Se antes você bebia, você não vai beber mais. Porque
Isso não é coisa de alguém que serve a Deus ali fazer. Se você xingá-la, você não vai xingar mais, porque a gente não vê Jesus xingando ninguém ali na vida dele. Se antes você brigava com todo mundo, você não vai brigar mais, porque agora o seu objetivo é levar a paz para outras pessoas, é levar uma mensagem de vida. Se antes você ia em festa, ia badalar, você não vai fazer mais isso. Isso é prática o quê? De pessoas que estão no pecado, de pessoas que têm como seu senhor ali o diabo. Porque é o inimigo que a gente vê que mente, que causa discórdia, que briga. É ele. Então, isso não convém mais a nós fazer. E é nessa mudança de vida, nessa mudança de atitude que leva e alcança outras pessoas. Porque nem sempre as pessoas vão ter a oportunidade de chegar perto de você para conversar ali e saber que você é cristão, saber que você é crente. Não. Às vezes eles vão ver isso aí é na forma como você vive, como você se comporta em público. Isso é muito importante. Três, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, versículo 28, e 1 Pedro 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus dado pela sua graça. Então, embora inicialmente as pessoas chamavam ele de cristão como uma forma de deboche, de abuso, aquilo ali, de certa forma, virou uma identidade para eles. Aquilo ali, eles não carregavam aquilo como um deboche, como um abuso. Eles carregavam aquilo como honra, porque eles estavam sendo conhecidos agora por servir a Jesus Cristo, por viver como Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a gente vê o inimigo agindo ali, né? Agiu através daquele povo para zombar eles, chamando eles de cristãos, mas ele não conseguiu zombar daquele povo. Aquele povo sentia muito orgulho de ser considerado cristão, de ser considerado um servo do Senhor Jesus. Então, como já até eu disse aqui, ser cristão não é um rótulo, mas um estilo de vida. Não é o que eu digo que sou, e sim o que eu demonstro sendo. E eu achei muito interessante o final aqui, né, do tópico, que, segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus, dado pela sua graça. Então é isso, irmão. Servir a Jesus não é só a gente conhecer Ele ali, saber quem Ele é, mas é crer nele, crer que Ele veio ao mundo, viveu como ser humano, passou por muitas dificuldades, mas venceu, ressuscitou. É crer que Ele tudo pode, que Ele está sempre conosco, que Ele tem o poder de vencer qualquer luta, qualquer tribulação. É crer que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? É abandonar o pecado, que é receber aí uma mudança de vida real, né? Não só levar uma vida artificial ali, mas ter uma mudança de estilo de vida de fato e receber a salvação pela graça, ou seja, reconhecer que não é mérito nosso, não é aquilo que a gente faz que nos dá a salvação, é a graça, é somente pela graça, foi pela graça que nós fomos alcançados, é pela graça que o Senhor Jesus nos perdoa, né, dos nossos pecados, é pela graça que a gente vai alcançar essa salvação ali. Não é mérito, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é a graça, mas é claro, como a gente já falou aqui várias vezes, não é porque é pela graça que significa que a gente vai levar a vida de qualquer forma. Tem que ter abandonar o pecado, tem que mudar o estilo de vida, e a gente tem que entender que assim como aquele povo,
vai vir muitas pessoas nos perseguindo, vai vir muitas pessoas nos debochando da gente, né, para receber, Senhor. Principalmente quando a gente vive no mundo, assim. Eu nunca tive a experiência de estar lá vivendo no mundo depois ir para a igreja. Eu nasci em berço cristão, graças a Deus, mas eu vejo que, assim, quando a pessoa toma a decisão ali de abandonar o pecado, abandonar as práticas mundanas e servir a Deus e começa a ter aquela mudança de vida, parece que o inimigo atua mais ali, né? Usa muitos amigos, amigas, entre aspas, né? Muitas pessoas ali para poder zoar a pessoa, para debochar, fica, agora você virou um pastorzinho, agora você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, e um deboche. Isso é o inimigo atual. Porque o inimigo perdeu uma pessoa, onde você vivia lá para ele, não tinha por que ele tentar te ofender ali, porque você já era dele, você já estava vivendo as práticas que ele queria que você vivesse. Só que a partir do momento que você decide abandonar isso e ter uma mudança de vida, ele vai se levantar assim, com toda a força para fazer você desanimar, para fazer você parar, para fazer você voltar ali até as antigas práticas. É por isso que a gente tem que buscar ser firme no Senhor, buscar em oração, em conhecimento. Porque se a gente não buscar fortalecer nossa fé, quando vir alguém ali para poder abusar, para debochar, você vai ficar desanimado, você vai falar, não, estou sendo zoado por isso, estou sendo atacado, as pessoas estão me abandonando, porque acontece muito disso, com os seus amigos, ele é amigo, quando você está ali junto, bebendo, festejando, mas quando você decide mudar de vida, a maioria das vezes você perde aqueles amigos, assim, porque para eles não é conveniente mais não estar com você. Então a gente tem que buscar principalmente oração para que Deus fortaleça a gente, para que a gente não pare através dessas perseguições, que a gente continue firme. Aquele povo passou por muita perseguição, foi muita gente zombando deles ali. Igual foi falado, o título de cristão foi usado como zombaria. Mas a gente tem que manter firme, porque por mais que o inimigo se levante contra nós, nosso Deus é mais forte. Ele nos sustenta, Ele nos dá o apoio e nos ajuda a prosseguir firmes, né? Então vamos para a conclusão. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais será tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. Então, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-lo. Então, irmãos, como a gente aprendeu durante esse estudo, o importante não é a forma ali como eu evangelizo. Assim, eu não preciso usar muitas, como é que eu falo? Articular algo mirabolante, usar a palavra difícil, não. O que importa ali no processo de evangelização, de alcançar almas, é eu me colocar em disposição. Deus não precisa que você seja rico, que você tenha estudo nisso, naquilo. Ele não precisa disso, ele precisa que ele tenha um coração disposto a servir a ele. E às vezes a gente fala, eu não vou ficar quietinha no meu canto, não vou falar do amor de Jesus, não, vou esperar um pouco, eu ter mais tempo na igreja, ou eu conhecer mais, eu fazer um curso, mas não precisa disso. Basta você se colocar à disposição e falar com Deus, olha, eis-me aqui para fazer a sua obra, me usa da maneira que o Senhor quer. Ele vai te usar, Ele vai colocar as ferramentas certas na sua mão, porque a gente não alcança pessoas por mérito próprio, é pela graça de Deus. Só que você precisa se colocar em disposição ali. Aquele povo, eles se despiram ali de todo preconceito para poder alcançar outras culturas. Eles se colocaram ali em disposição para fazer a obra, mesmo correndo risco de vida. E ali, através da vida deles, de pessoas anônimas, que nem é citado o nome deles aqui, né? Eles eram anônimos, eram pessoas simples, mas através da vida deles, o Evangelho foi alcançado a muitas outras pessoas. E hoje, a gente também foi alcançado por esse Evangelho. Porque um dia alguém se colocou em disposição ali para falar do amor de Jesus para nós.
Então, se com a graça e a misericórdia de Deus nós fomos alcançados, nós devemos usar isso para levar esse amor para outras pessoas. Então, se coloquem à disposição para Deus, toda oportunidade que tiver, fale do amor dele, mesmo com vergonha, mesmo com medo, mesmo ele achando que é pequeno, que não consegue fazer nada, porque de fato pequeno nós somos, mas o nosso Deus é grande. Ele nos usa, ele nos capacita, ele nos dá conhecimento. E se você se colocar à disposição ali, ele vai colocar as palavras certas na sua boca, vai colocar as ferramentas certas ali, basta querer, né? E eu espero que os irmãos tenham conseguido aprender um pouco desse estudo, e eu agradeço a oportunidade. Ouvindo ali, né? Então, o próximo estudo, né, a lição de número 13, né, o estudo 13, eu acho que é onde ele está aí, não é? Eu não dei o estudo anterior, ó, que era você dar. Quem que deu hoje? Acho que foi o evangelista. Você está viajando. No dia que eu viajei, não teve estudo não, filho. Não, mas antes foi ele. Foi ele? Aí eu mesmo. Aí eu, né? Próximo estudo nós vamos. Hã? Por que você não deixou ela para outra que você já tinha? Não, ela vai continuar, eu vou passar para ela dar esse próximo estudo também, porque eu, como eu ministrei quase metade desse, aí ela vai dar o desse lá. Hã? Não, estou falando desse estudo agora, do último. Amém, irmão? Então eu vou pôr o meu para dar início para nós no dia que vem, do estudo. É. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Quero agradecer os irmãos. Antes, não pode ficar sentado. Vai falar para nós.
viajando, né? O Wallace está com a mãe dele internado, né? Ah? Pois é, né? Então aí, tá bom, né? 50%. Claro, nós queremos mais, né? O que eu não quero é abaixo de 50%, né? Mas se nós não vimos. Porque eu vou falar isso, pois é, eu vou falar isso mais uma vez, porque uma vez eu fui buscar a nossa revista no Correio, aí chegou um irmão lá que era secretário da igreja. Aí ele pegou uma caixinha de revista e eu peguei as minhas revistas, né? Aí ele falou assim, quanta revista você compra? Eu acho que na época a gente comprava 30 e poucas revistas. Aí ele comprava 30 e poucas também. Aí eu falei o seguinte, aí ele falou assim, isso aqui, eu falei o seguinte, isso tudo lá é bom, né? 30 e poucas revistas, ele falou o seguinte, isso aqui é para a congregação toda. Eu falei, não, esse aqui é só para a igreja, nossa lá, isso aqui é só para a igreja. Eu falei assim, nossa, isso tudo lá é bom. Quer dizer que as pessoas vão, ou seja, comprou 30 revistas para a congregação toda. Não chega a ser um absurdo? Isso é um absurdo porque os membros não querem saber de ir para a escola bíblica dominical. Então aqui, graças a Deus, desde quando nós estamos aqui, a escola dominical ela tem sido boa, né? No dia que abaixa de 50%, eu reclamo, né? Porque todos os professores que estão aqui se preparam para isso, né? Você também se prepara para sair de sua casa. Você não vai sair da sua casa só para ouvir blá 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 aqui. Você sai de lá porque você quer ouvir, quer aprender mais da palavra de Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem irmão que vem aqui, põe fogo no barquinho mesmo, né, Diabo meu? Faz uma pergunta aqui, coloca a gente entre parede, o Wallace, né? Faz pergunta. Eu quero que vocês saiam de casa assim. Né? Hoje eu vou pôr fogo no barquinho lá, vou fazer uma pergunta para o pastor lá, que vai deixar os irmãos meio doidos e o pastor também. É isso que eu quero, que estimula o nosso cérebro. Se eu não sei, eu tenho que estar providenciando para aprender. Se a Ludmila não sabe, ela tem que se virar nos 30 e aprender para passar para a igreja. O que não pode é os irmãos entrar vazio e sair vazio, né? Eu só não vi no presidencial na oferta. Então, 14,60. Já pode pedir as revistas, tá? Já pode pedir a revista agora, essa semana, já pode pedir. 20 revistas e 3 professores. 20 de alunos e 3 professores. Tá? 15, né? Pede 15. É porque eu acho que é o pacote, a gente compra o pacote. Né? Inclusive tem 2 revistas de professor. É porque vem um pacote, 5 revistas de professor. Isso. Às vezes aparece pessoas. Se formar mais professor. Às vezes aparece visitantes aqui. E às vezes a gente pega a revista ali, mas vai dar para ele estudar ali. Né? Então, assim, isso é muito bom. Comprar 15, eu acho que sobrou dessas 15, eu acho que sobrou 15. Não, na verdade foi 20. Eu não tem lógica de ter comprado 15, ter 17 pessoas na área. Né? Tem 2, não, só tem aqui 2 professores. Tá. Pois é. Né? E vamos formar mais professor mesmo, irmão. Nós são 13 missões. Se a gente dividir isso aí para 5 professores, vai dar 2 missões para cada um, vai sobrar uma, ela vai sortear. Né? Sortear dos 5 professores aí. Não, o carro passou ali, está lotado, então o carro assim, bate mesmo. Bem, vamos lá para a nossa casa. Eu estou com a preparada da nossa professora, diaconisa Marlene, né? Sandinho, João, Clarice, Jaco Nelson. Aí, quem quer ser professor? Né? 14 alunos e 5 professores. Já pode ver isso aí, né? Já pedir a próxima lição já. Vamos embora para nossa casa. Tem um cafezinho aí. Ele falou que eu sou cuidadora? Olha, excelência.
Deu uma live, né? Vamos embora, irmão. Ó, tem um café ali, tá? Tem café sem doce e café doce. Né? Quem não toma café sem doce, quem não toma café com açúcar, não pode comer o bolo. Vocês estão certos disso. Não é bolo? Tá? Mas não pode comer, porque tem açúcar. Se você tem frescura para tomar café sem açúcar, você não pode comer o que está ali, porque tem açúcar. Né? Brincadeira, tá, irmão? Fica à vontade. E Margarida, olha a Deus agradecendo a você. Qual a oportunidade de poder trocar a oportunidade de ti? Porque sei que o teu cuidado, o teu favor, nós nos apresentamos vários nesse lugar, para o Senhor, o Senhor nos ensina e nos molda. Obrigado por tudo, revelação de Deus. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no centro do Senhor Jesus diga. Amém.